Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o poder do nosso Deus seja derramado sobre o Senhor e sobre a Senhora, para a glória e louvor do nosso Deus. Povo da fé, eu venho aqui hoje trazer ao seu coração uma palavra da parte de Deus, pois uma certeza eu tenho no meu coração. A palavra de Deus ela é transformadora, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. E ela traz ao nosso coração paz e alegria. E ela traz ao nosso espírito força para avançar e progredir. E Deus me trouxe hoje uma palavra muito abençoada, que eu tenho certeza que vai abençoar, transformar a sua vida de uma forma a qual você nunca viu antes. Todos nós conhecemos a história de Jó, conhecemos as suas lutas e as suas batalhas, as suas guerras. Sabemos também que aqueles que deveriam ajudar Jó no seu momento de angústia, no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento, lhe viraram as costas e lhe acusaram. Falaram que ele era o causador de toda aquela angústia e de todo aquele sofrimento a qual ele estava vivendo. Eles falavam que Jó pecou contra os céus, pecou contra Deus. E eu gostaria que você entendesse algo hoje muito importante na sua vida. Nem toda luta, nem toda aprovação, nem toda adversidade na vida é causada pelo pecado. Muitas das vezes, muitas batalhas, muitas guerras, as quais nós travamos na nossa vida, elas são ocasionadas pela nossa fidelidade a Deus. Por você caminhar e viver a palavra de Deus, decidir fazer a vontade dos céus, o inimigo ele se levanta. O inimigo ele se ergue contra a sua vida para você desistir, para você ir contra a palavra de Deus, para você profanar a sua fé. E assim o diabo venha ter legalidade sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você é decidido na sua fé e firme na sua escolha, o inferno se levanta. Mas se você permanece, Deus ele honra a sua fé. Deus ele muda a sua história. Deus ele muda o seu quadro. Mas para que isso se suceda, você tem que ser firme de todo o seu coração. E Deus, ele aqui na onde nós vamos ler, ele já começa a mudar a história de Jó, a sorte dele. Começa a honrar a fidelidade dele. Começa a mudar a vida de Jó, pois ele permaneceu fiel e firme a Deus. Ele não fraquejou, ele não balançou, ele teve o seu momento humano? Teve. Ele teve o seu momento de ira? Teve. Ele teve o seu momento de questionamento? Teve. Mas em nenhum momento ele peca contra Deus. Ele não peca contra o Senhor. Ele se indigna, se revolta, mas com o temor e o tremor de Deus em seu coração. E aqueles os quais o incitava a pecar contra os céus faz com que a ira de Deus se acenda contra eles. E somente a oração de Jó mudaria a história e o quadro daqueles homens. Mas para que você entenda melhor, olha o que está escrito na palavra de Deus. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Muito bem, sabe o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus? O próprio Deus falando a Bildade, um dos amigos de Jó, que eles fizeram com que a ira de Deus se acendesse contra eles, porque eles não falaram a verdade a respeito de Deus, mas pelo contrário, eles falaram inverdades em relação à grandiosidade, à magnitude do nosso Deus. E com isso eles acenderam a ira do Senhor. E o Senhor disse: para que eu não haja com rigidez sobre as suas loucuras, para que eu não pese a minha mão contra vós. Somente Jó oferecerá a mim holocaustos. Eu aceitarei e receberei,
e derramarei sobre vós o perdão. Isso é com outras palavras, para ficar mais fácil para o senhor entender. Deus está dizendo que só aceitaria a oração de Jó. Mas, pastor, por que somente a oração de Jó? Entenda algo muito importante. Jó, ele estava passando por uma fase muito difícil na vida, sendo afligido por todos os males que você pode imaginar. E neste momento ele precisava de palavra de vida, de força, de ânimo. E o que que ele mais recebeu? Palavras de morte, palavras negativas, palavras de desânimo, desmotivação para andar e caminhar com Deus. Mas mesmo assim ele permanece fiel. Ali Deus estava querendo também ver o coração de Jó, porque a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. O nosso coração ele não pode conter o mal. O nosso coração ele não pode conter amargura, raiva, ódio. Ele não pode haver ressentimentos. O nosso coração ele tem que ter a presença de Deus, a pureza de Deus, pois está escrito: quem entrará no santo lugar? Os puros de mão e os limpos do quê? De coração. O que que Deus está querendo dizer? As mãos têm que estar limpas e o coração tem que estar puro. Não pode ter sujeira, não pode ter contaminação, não pode ter mágoa, não pode ter ressentimento, não pode ter ódio, entre outros sentimentos malignos que tentam semear na nossa vida todos os dias. Então, quando Deus fala que só aceitaria o sacrifício de Jó, o holocausto, melhor dizendo, é para ver se Jó iria oferecer aos céus aquele holocausto que seus amigos estavam pedindo. E Jó oferece, porque está escrito que Jó faz o que lhe é pedido. E Deus recebe ali o holocausto que Jó oferece. E ali Deus começa a mudar a vida de Jó. Porque Jó mostrou para Deus e para aqueles homens que sobre ele não estava nenhum ressentimento, não estava nenhuma mágoa, nenhum sentimento maligno. E Deus mostrou àqueles homens que mesmo eles usando com palavras duras contra Jó, mesmo eles sendo instrumentos do mal para tentar paralisar Jó, Deus usou Jó para dar a eles mais uma chance. Muitas das vezes você talvez tenha sido um instrumento do mal na vida de muitas pessoas. E Deus quer que você entenda que você não pode ser usado para o mal, mas sim deve ser usado para o bem. Você deve orar não só pelos seus amigos, não só por quem te faz o bem, mas também por aqueles que te fazem o mal, por aqueles que lhe desejam o mal. Pois quando você abençoa alguém, essa bênção vem sobre a sua vida. Só que quando você deseja o mal para alguém, esse mal volta para você. Aquilo que você lança é o que volta para você. Então você tem que entender que você tem que desejar, querer sempre o bem do seu próximo. Sempre querer que aqueles que estão em volta de você sejam abençoados e não amaldiçoados. Você tem que sempre entender que a sua vida ela tem que glorificar o nome de Deus. Deus disse: eu só aceitarei o holocausto do seu amigo Jó, para que eles entendessem que aqueles que eles desejaram o mal, como assim, pastor, desejaram o mal? Com as suas palavras. Eles sempre acusando, sempre condenando, sempre julgando a Jó. Então eles queriam o mal de Jó, não o bem. Essa é a verdade. Que aqueles os quais eles estavam querendo o mal, era através deste homem que a bênção viria sobre eles, o perdão. Então você não deve desejar o mal para ninguém, mas sempre a bondade, a benevolência de Deus sobre a vida de todos, pois aquilo que você deseja é o que vai voltar para a sua vida. E você tem que também entender uma outra coisa. Jó, mesmo com tudo aquilo que aconteceu, ele continuou amando aqueles amigos. Tanto é que ele oferece o holocausto a Deus pelos seus amigos. Jó, ele conservou, ele guardou o seu coração. Então, mesmo o Senhor e a Senhora devem fazer, guardar e conservar o seu coração em pureza e em santidade. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para entender? Espero que sim. Então, neste momento, eu gostaria de unir a minha fé à sua e juntos viéssemos invocar e glorificar o nome de Deus
através das nossas vidas. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Não há outro igual a ti, não há outro semelhante ao Senhor. Tu és o único e o verdadeiro Deus, o nosso Salvador, aquele que nos conserva em verdadeira paz e segurança. Meu Pai, eu entro em oração com os teus servos para lhe pedir: tenha misericórdia da nossa alma, tenha misericórdia da nossa vida. Eu sei, meu Pai, que somos pecadores, somos falhos, somos pessoas errôneas, que necessitamos da sua graça e misericórdia. Temos que melhorar muito, mudar muito, sermos transformados pelo teu poder. E pedimos a ti, meu Pai, guarda o nosso coração, nos ajuda em conservar o nosso coração em pureza, nos ajuda a nos mantermos fiéis à tua palavra e não nos desviarmos da sua verdade, dos teus ensinamentos. Não permita, meu Pai, que o mal que desejam a nós venha se infiltrar em nossas vidas e nós venhamos nos tornar aquilo o qual nós rejeitamos. Não permita que a sedução do inimigo venha nos contagiar, nos enganar e nos afastar para longe do Senhor. Mas pelo contrário, que todos os dias venhamos desejar e querer mais e mais do Senhor, para que a nossa vida venha glorificar o teu nome. Meu Deus, coloca as suas mãos sobre a vida do seu povo agora e faz a obra que eu não posso fazer. Quebra o jugo do inimigo, quebra a força do mal, desfaz todo o elo do diabo, meu Deus. Traz a estas vidas paz e alegria. Como o Senhor, meu Pai, ouviu a oração de Jó orando pelos seus amigos e oferecendo a ti holocaustos, e ali começou a mudança na vida de Jó, que o Senhor ouça, meu Deus, a oração deste homem, desta mulher, que talvez não tenha orado por si, meu Deus, mesmo precisando, mesmo necessitando, mas está orando pelos outros, orando por aqueles que são preciosos e importantes para a sua vida. Então que o Senhor venha alcançá-los, que o Senhor venha tocá-los e venha transformar a vida deles, venha curar o enfermo, venha libertar o cativo, venha prosperar o miserável, venha restaurar essa casa dividida, venha unir esse casal que está afastado, venha operar a tua obra por completo, pois eu profetizo, eu determino a vitória, a bênção nessa casa. E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo o mal, eu repreendo toda praga, toda maldição e dou ordem para que tudo que não presta dessa vida, desses caminhos, desse corpo, que em nome de Jesus que saia e nunca mais volte. Que a sua luz, a sua bênção, meu Deus, venha brilhar sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre esses lares, pois assim está profetizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê no poder da oração? Eu creio. E essa oração que fizemos agora foi de encontro ao seu coração. E Deus fez uma grande obra na sua vida para a glória e louvor do nome dele. Permaneça em Deus, guarde o seu coração e você vai ver a glória de Deus sendo manifesta cada vez mais na sua vida. Fica com Deus e até mais.